Amém, né, irmãos? É maravilhoso, né, esse dia, né, onde se comemora o Dia dos Pais. Não há filhos sem pais, né? Todo filho tem um pai presente, um pai ausente, né? Mas nós temos um pai. Nós, né, não somos, eu costumo falar, nós não somos filhos de chocadeiras. Nós temos um pai. E eu louvo ao Senhor, né, por cada pai aqui presente. Eu sei que quem não tem o seu, como eu não tenho, mas eu vivi uma parte grande com o meu pai, onde eu pude aprender com ele várias coisas. E sei que Deus, né, na infinita bondade, na hora certa o levou, né, que tudo provém do Senhor Jesus. Então, eu louvo ao Senhor. Eu não fico triste, porque eu já tive um pai também. E o nosso maior pai, aquele que a gente não perde, aquele que não morre, aquele que pai que está sempre presente, como a palavra do Senhor nos fala, que é o nosso Deus. Esse sim é o nosso verdadeiro pai. Ele jamais nos abandona, né? Então eu louvo ao Senhor pelos dois pais, né, que eu tive, o meu pai terreno e o meu pai celestial. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor, estamos aqui para louvar, agradecer, exaltar o teu nome, Senhor. Agradecer, ó Pai, por cada pai aqui presente, Senhor. E o Senhor, ó meu Deus, cuide de cada um, dando eles, ó Pai, sabedoria dos altos céus, para que possa criar também, ó Pai, os seus filhos na tua presença. Por nós sabemos, ó Pai, que o nosso Pai Celestial é Ele que nos capacita, nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo, ó Pai, para continuar enfrentando, ó Pai, este mundo tenebroso, este mundo, ó Pai, onde jaz no maligno. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso verdadeiro Pai, é aquele, ó meu Deus, que não dorme, não fecha, ó Pai, os teus olhos, não cruza os braços, ó meu Deus, para nos dar, ó Pai, tudo aquilo que pedimos. Ó Pai, por isso eu agradeço, Senhor. Agradeço o meu Pai Celestial. E agradeço, ó Deus querido, pela vida de cada pai aqui presente. Que o Senhor possa, meu Deus, manifestar o teu poder, a tua glória sobre a vida deles. Amém. Amém. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Pode soltar aí, DJ. Louvado seja Deus. Ainda temos mais uma apresentação, né, com os nossos juniores, tia Sandra. Hoje é dia de comemorar e com a Bíblia eu vou te lembrar. Existem presentes que o céu quer dar.
E para o meu pai eu quero desejar sabedoria eu aprendi com Salomão, que sabedoria vem do coração, mas que riqueza ou posição, ela ilumina nossa direção. Por isso, Pai, eu te desejo sabedoria para guiar seus dias com paz e alegria. Fé. Eu aprendi com Abraão que a fé fazia nascer o chão. Ele creu em Deus e obedeceu, e a promessa do céu recebeu. Por isso, Pai, eu desejo fé verdadeira para seguir firme a vida inteira. amor. Eu aprendi com o pai do filho prodígio, que ficou esperando de braços estendidos, esperou com amor, sem julgar nem brigar. E quando o filho chegou, correu para abraçar. Por isso, pai, eu desejo amor, que recebe de volta e não guarda rancor. Gratidão. Eu aprendi com Davi, o rei adorador, que louva a Deus com todo ardor. Mesmo sofrendo, ele agradecia, e com salmos e harpas bendizia. Por isso, Pai, eu desejo gratidão, para louvar o Senhor em qualquer estação, esperança e luz para os meus dias. Feliz Dia dos Pais! Alguém me ajuda aqui? Vamos colocar todos de pé. Louvado seja o Senhor para a vida das nossas crianças, nossos adolescentes. Vamos ter um momento de oração, né, pastor? Já pode, por favor, se dirigir? Vamos orar agradecendo ao Senhor pelos nossos pais, colocando a vida do pastor nas mãos do Senhor. Vocês vão lá tudo? Vamos orar para essa oração? Meu Deus, meu Pai, agradecer a oportunidade de estar na sua casa. Eu quero agradecer por essa oportunidade de podermos agradecer pelos nossos pais, aqueles que estão presentes, que o Senhor puder, que o Senhor possa ser consolo, carinho, Pai presente para aqueles que estão aqui. Amém. Eu entrego agora a vida do nosso pastor, eu desejo a palavra que o Senhor nos pegou a gente. Que essa palavra possa ser direcionada, que ninguém possa trazer consolo e alívio no nosso coração. Em nome dessa oração que eu te faço, pedir e agradecer por Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Que maravilha, nós podemos estar na casa do Senhor mais uma vez, cultuando ao nome daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Tudo isso que está acontecendo só tem um objetivo, naquilo que está expresso na camisa dos nossos irmãos do louvor. Sabe por quê? Porque Ele nos amou, amém? Ele deu a sua vida por nós para nos fazer vitoriosos. Então, eu quero declarar diante do Senhor a sua vitória, porque através do sacrifício de Jesus é que nós alcançamos essa vitória. Queridos, essa semana é uma semana muito especial. Nós temos as nossas atividades da igreja, né? Estou muito feliz com a presença de cada um dos nossos irmãos que estão aqui, amigos mais chegados do irmão, né? Todos são bem-vindos à casa do Senhor. Um fato muito interessante, olha, quarta-feira nós teremos nosso estudo bíblico às 19h30, né? Na quinta-feira nós teremos uma reunião com os oficiais da igreja, com os diáconos e com os irmãos que fazem parte da diretoria da igreja, tá? Às 19h essa reunião. E sexta-feira nós temos culto de oração, então todos os irmãos devem estar aqui, certo? É muito interessante a sua presença, é importante a sua presença na casa do Senhor. Então, aproveite este momento e venha, porque é interessante nós estarmos buscando ao nosso Deus em espírito e em verdade. Queridos, quando nós vemos dentro da palavra de Deus algo muito tremendo, nesse dia de forma muito especial, não é verdade? Quando em todas as nossas atividades, naquilo que nós comemoramos, comemorar o Dia dos Pais é de um valor muito, muito interessante. Você que ainda não é pai, de repente, quando chegar o seu momento de ser pai, você vai ver que é muito interessante, é importante demais, né? Ter um filho para nos chamar de pai. Então, eu me lembro quando o desejo do coração era ser pai, e depois de um período de espera, o Senhor nos concedeu a graça de termos 2 filhos. Então nós louvamos a Deus por isso. É gratificante nós podermos olhar e vermos que nós estamos dando prosseguimento na nossa geração.
E essa é uma geração realmente de amor, de alegria, em meio às lutas diárias que nós enfrentamos. Como nós falamos, se você quer ser vitorioso, então coloque diante de Deus a sua vida, para que este amor perdure em seu coração e você possa regozijar de felicidade e alegria. Nós seremos breves na palavra, porque tudo aquilo que nós já vimos e ouvimos é de muita importância, não é verdade? Então, os valores reais da palavra de Deus é algo que nos chama a refletir sobre aquilo que nós precisamos de fazer, não é? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite sobre algo muito interessante que tem chamado a minha atenção, e falar, orando por alegria em meio às lutas que estamos a enfrentar. Orar, não é verdade? Você está enfrentando uma luta que traz preocupação para a sua vida, então ore para que você possa vencer. Porque se você não buscar aquele que é o autor e consumador da nossa fé, se você não buscar em Deus, né, ele ter esse referencial, certamente você não vai ter alegria em seu coração, né? Então é importante que nós busquemos esse texto. Então abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Aqueles que forem encontrando, mesmo estando impresso ali, ó, certo? Então, é importante que você também possa, dentro desse propósito, né? Dentro desse propósito, adorar a Deus, né? E buscar o Senhor, porque é importante que nós, assim, busquemos refletir naquilo que o Senhor tem feito por nós. É interessantíssimo demais, né? Então diz assim a palavra de Deus, nesse texto da palavra de Deus que está em Neemias capítulo 8, versículo 10, diz assim, ó, disse-lhe mais, ide comer as gorduras e bebei as doçuras e enviai poções ao que não tem nada, preparando para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos nesse refrão por último aí, queridos. A alegria do Senhor é a nossa força. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diz para ele: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, nós queremos ouvir somente a tua voz, pois nós oramos diante de ti, nós estamos. Que esse momento seja de oração e louvor ao teu nome e agradecimento a ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podeis assentar, meus queridos. Nós falamos diante de tudo aquilo que nós enfrentamos. Certamente a vida é cheia de desafios. Quem é que não tem desafios, né? Todos nós enfrentamos desafios diante de situações. Desafio por causa de uma enfermidade, desafio porque um filho que não está atentado para a obediência àquilo que você tem o ensinar, desafio diante de viagens que você precisa de fazer, diante de várias situações nós temos desafios. Então nós olhamos para isso e vemos a importância e os valores de colocarmos os nossos desafios diante de um Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para Neemias, hoje mesmo nós tivemos uma referência de Neemias na escola bíblica dominical e queremos fazer menção disso. Quando nós olhamos e vemos, Neemias tinha uma batalha muito grande, que certamente ele tomou para si um grande desafio. Ele viu que era um desafio muito grande, que aos olhos humanos seria incapaz, porque diante da situação que ele estava enfrentando, ou que ele haveria de enfrentar, ele colocou diante dos obstáculos que ele deveria passar. Ele convidou em primeiro lugar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, para que fizesse o presente e lhe desse orientação o que fazer diante dos desafios que estavam à frente dos teus olhos. Eu não sei como é que está a sua vida, como você tem desafiado aquilo que você precisa de fazer para ser vitorioso. Eu não sei, de repente muitos têm os seus desafios. Desafio em luta por uma casa própria, não é verdade? Muitos se inscreveram para receber uma casa que
foi doada pelo governo, não é? Municipal, e muitos se inscreveram. Teve muitas inscrições, teve pessoas que foram contempladas, teve pessoas que estavam ali ansiosas para receber, muitos não receberam ainda. Mas eu quero dizer uma coisa para você: diante desse desafio, não perca a sua fé. Continue lutando e sempre buscando, porque um dia ele virá, não é verdade? Mas enquanto isso não aconteça, prossiga. Não fique certamente acomodado e de repente olhando, por que fulano recebeu e eu não recebi? De repente não é porque você não mereceu, talvez é porque outras pessoas que estavam à sua frente tinham uma necessidade maior. E de repente você pode até pensar, é injusto porque fulano ele recebeu e eu não. Então, este é um sistema na qual nós colocamos em discussão na nossa vida, exatamente pelo fato de ter brechas em nossa vida. Quando nós olhamos para essa história de Neemias, quando ele coloca como um desafio, né? Israel tinha sido sitiado, e ali os muros foram derrubados, e Israel estava em ruína. O seu povo gemia e não tinha propriamente em Jerusalém algo que pudesse trazer um conforto ou segurança para eles. Neemias, ele não era aquela sua função, ele era um copeiro de um rei, certamente morava num palácio, e ele não tinha, tudo que ele não tinha nada que se preocupar com aquilo. Ele poderia passar o resto da sua vida experimentando a comida e as bebidas do rei e ficar ali numa certa tranquilidade, mas ele viu a necessidade do seu povo, e ele levantou e foi para que o seu povo pudesse alcançar uma vitória. Sabe, queridos, quando nós olhamos e vemos diante do que nós estamos a passar, todos nós precisamos de vitória, todos nós queremos receber uma bênção, não é verdade? Seja ela qual for, queremos receber uma bênção, mas às vezes não fazemos ou não nos esforçamos para receber aquela bênção que de repente nós achamos que está proposto para nós. Então nem todos aqueles que estão a lutar por uma vitória recebem de acordo com a sua necessidade ou até mesmo de acordo com a sua vontade. Mas o certo é que esperar é também crer a hora certa de vencer. Sabe por quê? Porque Deus contigo está. Precisamos de colocar a nossa fé em ação, sempre afogada naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então nós olhamos para isso e vemos, diante das lutas, aquilo que são desafios para nós. E muitas vezes a luta diária pode nos desgastar, roubando nossa alegria. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que a alegria do Senhor é a nossa força, em Neemias 8:10. Essa alegria não depende das circunstâncias, mas de uma conexão íntima com Deus. Olha bem, não é simplesmente dizer, eu preciso dessa vitória, mas se não estivermos conectados com o nosso Deus, certamente podemos passar por desapercebido, e a bênção que nós almejamos, talvez ela faça de livro em nós, ou deixamos de receber, porque negligenciamos em exaltar o nome do nosso Deus. Deus, tudo que Ele requer de nós é a nossa adoração. Aquilo que nós iniciamos o nosso culto aqui, e certamente convidamos o Ministério de Louvor para que eles pudessem nos convocar para uma adoração ao nome do nosso Deus. Você adorou a Deus, amém? Então, continue adorando ao Senhor. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e precisamos. Veja bem, quando Neemias convoca o povo, certamente ele mostra para o povo a necessidade de estar buscando em servir ao Senhor. Porque ele sabia que as lutas, os problemas eram difíceis, mas que a vitória era garantida. Por isso que ele determinou aquela situação em ir à frente do povo para que ele pudesse liderar aquela luta. Mas ele convoca outras pessoas para que pudesse estar alinhado, adequado, para que não desistisse de lutar. Então, queridos, as brechas estavam no muro e elas precisavam de ser tapadas, elas precisavam de ser reconstruídas, refeitas. Eu não sei a luta que você está enfrentando e quais são as vitórias que você almeja, mas o certo é, se nós estamos certamente alinhando a nossa vida diante dos desafios que nós temos, certamente unidos nós podemos reconstruir e refazer aquilo que porventura fora desconstruído no decorrer do tempo. Então nós olhamos e vemos dentro deste propósito que vem do Senhor para as nossas vidas. E aí nós olhamos e vemos
diante dessa conexão íntima com Deus, que nos sustenta em meio às dificuldades. Mesmo em momentos de dor e incerteza, somos convidados a buscar a presença do Senhor, onde encontraremos paz e renovação do nosso espírito. A cada dia, querido, não podemos perder o nosso referencial. Todo momento nós precisamos de buscar em Deus, porque Ele é a nossa única confiança, né? E nós olhamos e vemos a importância e o valor de termos essa alegria em servir ao Senhor. Não é só no domingo, não, é todos os dias da nossa vida, sabe? Quando Neemias convoca o povo, todos os dias eles estavam ali. Certamente uns trabalhavam dioturnamente, porque a mão do Senhor estava presente. Ele orou ao Senhor, ele buscou a orientação de Deus para que a vitória do seu povo pudesse acontecer. Amém, queridos? Amém. Muitas famílias estão sendo derrotadas, sabe por quê? Porque aquele que é o patriarca da família, aquele que é o provedor da família, ele deixou de ser o provedor. E muitas vezes ele está com a sua vida vulnerável, exatamente porque não está sendo conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, que opera em nossas vidas, para que possamos assim fazer a diferença em meio à nossa família, em tudo aquilo que estamos a fazer. Sabe, querido? Então, de repente, Deus começa uma obra na sua vida, né? E ele começa. Agora, um fato que é interessante, a obra de Deus, ela tem o seu começo e o seu fim, ele não tem. Sabe por quê? Porque quando tudo aqui se findar, ele vai dar prosseguimento lá no céu. Mas para que você possa receber essa bênção da eternidade, é necessário de que confessamos o nosso pecado, abramos mão daquilo que nos persegue, daquilo que nos incomoda, e possamos congregar com aqueles que trazem a alegria do Senhor, para que possamos renovar as nossas forças em nome de Jesus. Amém, queridos? É isso que precisamos de fazer, ter a alegria do Senhor em nós. A alegria verdadeira vem de um coração que confia em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, em tudo aquilo que vamos fazer. Se você sai do seu serviço cedo para trabalhar, você precisa de estar conectado com o Senhor para que tenha a alegria em fazer aquilo que é a sua função no seu trabalho, em tudo aquilo que vamos fazer. Nessa semana passada eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. Um menininho que estava completado, acho que 5 anos de idade, ele é um grande admirador daqueles que são os coletores de lixo, aqueles garis que passam com um caminhão correndo para que possa fazer a limpeza, a coleta dos lixos da cidade. E sabe o que ele fez? Todos os dias ele coloca com a sua sacolinha de lixo naquele momento, no horário certo, que vai passar. Ele tem uma alegria imensa de olhar e falar assim: mamãe, já vem os meus amigos. E aí a mãe dele mandou confeccionar uma roupa laranjinha, igualzinha, aquela que os garis usam. E sabe o que acontece? Todos os dias aquele menino está ali. Quando ele foi completar 5 anos, ele falou assim: mamãe, a minha festa está muito bonita, mas eu quero que meus amiguinhos estejam aqui. Aqueles seus amigos foram lá vestidos de gari e participaram daquele momento de uma alegria tão imensa que aquele menino estava, que me chamou a atenção, diante de tão pouco, de repente, uma profissão que nem todo mundo quer ser, não é verdade? Mas ela é de uma importância muito grande. Aqueles que passam para recolher o lixo que nós depositamos na frente da nossa casa, ou extrapolamos, né? Em tudo isso. Sabe, queridos, quando nós olhamos e vemos o Senhor Jesus, vamos fazer uma comparação aqui, diante da atitude do Pai, quando Ele nos amou, quando nós falamos do que Ele nos amou, de uma forma tão grande. Nós estamos aqui nessa noite como pais que nós somos, como mães que aqui estão presentes, porque não há, embora o seu pai, como o meu, já partiu para a eternidade, mas eu sou fruto de uma relação de amor, não é verdade? Porque Deus me amou de uma forma tão grande que Ele me deu o direito de vir a este mundo, não é verdade? E valorizando este amor. Quando eu olho para isso e vejo, queridos, a proporção e a medida desse amor, eu começo a pensar assim, que eu sou uma pessoa de muito valor. Você é uma pessoa de muito valor. Mesmo que alguém possa achar que a sua profissão ela não tem grande valor, mas é aquela que sustenta a sua casa e com honestidade, salva salvos,
de sol a sol, se trabalha para colocar sobre a sua mesa o pão de cada dia. Mas para isso é preciso de que aquele que deu direito a nós, ele possa renovar as nossas forças, que é todos os dias, não é uma vez por semana que se pode. Sabe, quando eu olho para a figura de Jesus lá na cruz do Calvário, eu penso que o lixo da humanidade foi colhido pelo Senhor. A palavra de Deus diz que ele tornou-se pela maldição dos nossos pecados, ele tornou-se maldito, sabe para quê? Para nos purificar, para nos limpar, para que nos dê o direito de termos uma vida semelhante à de Cristo. Aí ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós olhamos para isso e vemos a importância e o valor dessa alegria. Olha, quando eu paro para pensar a respeito da minha conversão, naquele dia quando Jesus, ele veio e falou assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e sairei com ele, ele comigo. A maior alegria que teve no meu coração foi o dia que Jesus entrou no meu coração. Eu pensava realmente um fato muito interessante, diante de situações que envolvia roubar a alegria daquele que foi o meu progenitor. De repente chega em casa às madrugadas e via eu de joelho dobrado ali a orar. Certamente eu esperava que ele ia brigar comigo, mas em nenhum momento ele abria sua boca para brigar. E um dia, o que mais me chamou a atenção, ao chegar de madrugada em casa, ele simplesmente olhou e falou assim: ô meu filho, que bom que você já chegou. Aí quando ele falou assim, já chegou, eu olhei despistadamente no meu relógio, era exatamente 2h45 da manhã que eu estava chegando. E ele falou assim: que bom que você já chegou. Certo, queridos, eu olho para aquilo e vejo sabedoria que vem de Deus para renovar, para arrancar de nós aquele lixo que fazia com que nós nos tornássemos escravos do pecado. Essa é a verdade. Ele veio para nos purificar de toda a injustiça. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas voltando para o texto nesse que nós lemos para nós finalizarmos. Quando escolhemos focar nas promessas do Senhor, em vez de problemas, experimentamos uma mudança em nossa expectativa. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Quando a gente olha para Neemias para convocar esse povo para aquele momento ali de alegria, certamente as tristezas já tinham invadido os corações. O inimigo tentou de todas as formas desafiá-lo para que ele descesse até lá, para distrair. O inimigo tem que trabalhar assim. Às vezes você pensa que você é esperto, mas o inimigo muitas vezes ele chega até primeiro. Sabe por quê? Porque você não convidou o Senhor para que ele tome conta disso. E nós olhamos para isso e vemos que devemos provar o quanto que Deus é bom. Escolhemos focar em promessas do Senhor em vez de problemas. Experimentamos uma mudança em nossa perspectiva. A oração é a chave para acessar essa alegria. Ao derramarmos nossas preocupações diante de Deus, recebemos sua paz e somos lembrados de que Ele é fiel para nos conduzir em qualquer que seja a situação. Qual a área da sua vida que você tem perdido? Como está a sua vida? Qual o renovo que você precisa? Eu não sei, mas Deus sabe. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece por dentro e por fora. E Ele sabe das nossas necessidades. Ele conhece todas as quaisquer que seja a nossa necessidade. E nós olhamos e vemos, para terminarmos a nossa palavra, lembre-se de que até mesmo o apóstolo Paulo, enquanto estava preso, escreveu: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Filipenses 4:4. Ele sabia que a verdadeira alegria vem da certeza de que Deus é maior do que qualquer tribulação que vem sobre a nossa vida. Não pense que seus problemas é maior do que o seu Deus, mas desafie a si próprio, colocando diante de Deus a sua vida. Mesmo que alguém possa se criticar e até mesmo olhar para a sua vida achando que você está sendo derrotado, mas com Cristo é vencer ou vencer. As bênçãos do Senhor estão direcionadas a todos aqueles que o buscam, e precisamos de ter essa sensatez. A vitória ela vem de Deus para nós. Pais, se você quer ver a sua família vitoriosa, ore por ela. Às vezes nós brigamos mais com o filho do que oramos por ele. Converse com o pai
em nome de Jesus. A nossa cidade precisa de paz, querido. A nossa cidade precisa e carece dessa esperança. Precisa da alegria do Senhor, porque é nesse renovo que nós precisamos viver. E aí nós olhamos e vemos, para nós encerrarmos aqui, ele sabia que a verdadeira alegria vem da certeza de que Deus é maior do que qualquer tribulação. Quando permitimos que a alegria do Senhor inunda nosso coração, ela se torna uma fonte de força e inspiração para enfrentar os desafios. Ter coragem. Precisamos de ter coragem, não é verdade? E olhamos para as lutas que enfrentamos, desafios que às vezes nós olhamos e pensamos que é impossível. Mas creia numa coisa, diante dos desafios, se você quer vencer, você convida o Senhor para que Ele te acompanhe todos os dias da sua vida. Não é pelo momento simplesmente de um domingo à noite como aqui nós estamos, mas é todos os dias. Ele prometeu estar com você. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até a aproximação do século. Eu olho para o Arthur que está presente aqui, e ele sai para um grande desafio. Deixou o pai, deixou a mãe, embora o contato ele faz todos os dias, mas foi para uma cidade longínqua, onde ele não tinha grande conhecimento. O conhecimento que ele tinha foi que ele tinha ido lá algumas vezes, não é isso, Arthur? Mas pela ironia do destino, ele foi parar lá naquela cidade, aonde que ele está. E de passo a passo ele vai conhecendo, mas o seu propósito que ele tem, ele não foi lá para fazer turismo, ele foi lá porque ele está se preparando para ser um médico, não é verdade? E aí qual é o objetivo dele? Trabalhar e estudar todos os dias para valorizar aquele que investiu em sua vida, os seus pais, que com sabedoria ensinaram para que ele pudesse assim fazer aquilo que é o desejo do seu coração e ser um bom profissional. Mas acima de tudo, uma das coisas que eu ouvi quando seus pais oraram para que ele fosse, acima de tudo, o desejo do seu coração é que o Arthur seja um grande servo do Senhor. Amém, querido? Amém. Eu falei do Arthur porque eu contemplei logo aqui à minha frente, mas isso também é para você, entendeu? Não importa se você vai ser um doutor ou aquele que vai trabalhar na coleta do lixo, que é uma importância muito grande. Tudo isso faz parte da nossa saúde. Se acumularmos o lixo, certamente vai trazer danos para a nossa vida física. E quando nós olhamos e vemos, quando o pecado que tão de perto nos rodeia, se ele acumular em nossa vida, certamente nós seremos derrotados. Mas porque a palavra de Deus diz que aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Então nós olhamos e vemos que o nosso coração agora está limpo, pronto para receber as promessas do Senhor. E elas não são em vão. Quando nós damos o nosso passo na direção do Senhor e confessamos diante do Senhor os nossos pecados, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Alguém pode até lembrar do seu passado, das coisas erradas que você fez, mas as coisas boas que vêm de Deus para o seu coração, muitas vezes, elas ficam esquecidas por alguém. Mas Deus não se esquece jamais quando nós buscamos e através do nosso louvor, a nossa adoração, nós apresentamos ao Senhor tudo aquilo que agrada ao coração do nosso Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós falamos, Senhor, quando aquele homem que estava lado a lado com Jesus, lá na cruz do Calvário, Jesus estava, tinha uma à sua esquerda, outra à sua direita. Um se proferiu certamente porque ainda carregava sobre si a condenação que ele mesmo já estava propondo para ele. Mas o outro se apiedou de si mesmo e disse: olha, nenhum mal esse cometeu. Nós sim, estamos aqui porque merecemos, porque fizemos algo que desagrada à sociedade. Vivemos uma vida dissoluta. Mas quando ele olhou para Jesus com um olhar de misericórdia, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus respondeu? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Essa é o grande prêmio que Deus tem para te ofertar em nome de Jesus. Lembre-se sempre disso. São promessas do Senhor para nós. Finalizando a nossa palavra, eu queria dizer: se você tem enfrentado lutas, não permita que elas roubem sua alegria. Escolha confiar no Senhor, pois Ele é a fonte inesgotável de alegria e consolo. Ele está ao seu lado, renovando suas forças e enchendo seu coração de esperança. Quem é a sua esperança?
já perdi a esperança no governo, já perdi a esperança naqueles meus amigos que sempre estavam presentes comigo na minha vida, até mesmo me estimulava por algumas razões. Já perdi a esperança, mas eu quero te dizer uma coisa: renova a sua esperança naquele que pode mudar a história da sua vida. Ele mudou a história do povo de Israel exatamente porque um homem apenas, ele tomou uma iniciativa. Neemias tomou uma iniciativa, congregou e reuniu junto com os seus, e quando ele estava ali, ele colocou-se diante de Deus em primeiro lugar, convocou o povo, reuniu, e ali em oração ele buscou o Senhor. Para nós finalizarmos, quando nós vemos aqui nesse versículo, quando ele diz, e Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem. Come e bebam do melhor que tiverem. Nessa noite nós estamos aqui degustando das coisas melhores que o Senhor preparou na sua mesa, e nós somos todos convidados, todos que estão aqui, sem exceção de nenhum de nós que aqui estão, para que possa sentar distante da mesa do Pai. Todos nós podemos sentar na mesa do Pai e comer do melhor que Ele está ofertando para nós, em nome de Jesus. Basta apenas nós crermos no unigênito Filho de Deus. Basta apenas nós tomarmos essa decisão em receber o Senhor, porque bem sabemos que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você veio até aqui buscando essa esperança, buscando renovar a sua alegria. E essa noite eu quero te dar uma oportunidade para que você possa renovar no Senhor. Eu não conheço a sua vida e não sei da sua história, mas Deus conhece e sabe. E Ele sabe do ponto de partida que você pode. Neemias não teve um ponto de partida. Ele era copeiro do rei que não fazia parte da sua linhagem. Mas mesmo assim, abriu mão de todo o seu conforto, embora a sua vida vivia em risco todos os dias, porque ele era o primeiro a comer a comida do rei. Ele era o primeiro a se assentar e comer e a beber, para que não pudesse envenenar e tirar a vida do rei. Mas, pela permissão do Senhor, Deus o guardou. E ele agora pôde estar diante do seu povo, da sua nação, para que pudesse ter um renovo na sua vida, e aquela alegria que estava no seu coração, vivendo os mútuos reconstruídos, nem aqueles que o chamavam para que pudesse dialogar de forma negativa, ele não desceu para ir lá, pois ele estava executando uma grande obra. Você, meu irmão, tem uma grande responsabilidade. Não desista, não pare de lutar. Sabe por quê? Porque você está executando uma grande obra. Olha para o seu irmão e diga: olha, você não desista, porque você está construindo uma grande obra. Pensa sempre nisso. Hoje pode ser o seu ponto de partida, pode ser o seu início de uma grande vitória que o Senhor está te oferecendo nessa noite, em nome de Jesus. Mas eu queria dizer para você, se nessa noite você quer estar na direção do Senhor, conduzindo a sua vida na presença do Senhor, eu queria te convidar bem rápido nessa noite. Se você entendeu o recado da palavra de Deus e quer um renovo na sua vida, hoje eu vou fazer diferente. Levante do seu lugar, vem na frente, eu quero orar por você. Eu quero desafiar realmente a você se colocar diante do Senhor. Na frente, vem. Se você tiver alguma dificuldade, peça a pessoa que está ao seu lado para que te traga até aqui na frente, que nós vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Vem, Jesus está te convidando a sentar na mesa. E é tudo que você precisa é desse renovo em nome de Jesus. Começa a lutar a partir de hoje. Pensa naquilo que Deus está fazendo na vida de cada um de vocês. Nessa vida tem um ponto de partida e já conhece os propósitos do Senhor. Mas mesmo assim estou aqui para fortalecer ainda mais, porque Deus ele é fiel e Ele quer que você também tome esse ponto de partida. Talvez nesse momento, quando você recebe isso aqui, ao você sair lá fora, alguns podem dizer: você está ficando louco. Louco sim! Sabe por quê? Porque Deus muda a história da nossa vida em nome de Jesus. Você quer que a sua história seja mudada? Faça como esses que aqui estão, né? Busque ao Senhor, fale com Deus, porque assim Deus está até batendo palmo de alegria, porque o papai está aqui, viu? Então, o renovo do Senhor, ele vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orar, para encerrar. Aí dá tempo, se você quiser vir, pode vir nesse momento da oração. Vem. Não vem? Então tá, nós vamos orar. Feche seus olhos. Se as suas mãos estão com as bênçãos do Senhor e esse ponto de partida já está direcionado em você, estenda as suas mãos. Vamos orar. Vamos abençoar aqueles que também hoje torna-se o herdeiro da promessa de Deus em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus, soberano Pai, nós te louvamos por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo fruto, ó Deus e Pai, ao qual o Senhor tem concedido a nós através do sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Deus, muito obrigado, porque hoje, assim como Neemias conclamou o povo a estarem presentes para comer o melhor que tinha sobre a mesa que ele estava, nessa noite o Senhor, ó Deus e Pai, trouxe-nos até aqui para comer o melhor que há na Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por essas vidas que estão, pelas decisões que tem tomado, ó Deus. A Tua palavra nos diz que certamente, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ó Deus, fala aos Teus filhos, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, abençoe a nossa casa, abençoe as nossas vidas, no nome de Jesus. Muda, Senhor, a nossa história, muda a história de cada um daqueles que aqui estão. Pai, nós cremos nas Tuas promessas, e é no nome de Jesus que nós oramos e entregamos cada vida aqui no Teu altar, em nome de Jesus. Amém? E amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe, Romão. Deus abençoe. Deus abençoe. Tá? Eu quero te pedir uma coisa. Adote um desses nossos irmãos, tá bom? Eles são nossos irmãos em Cristo. Queridos, há uma programação muito bacana, tá bom? Começou aqui com as nossas crianças, mas ela não terminou ainda. E depois, na hora que fizemos essa programação dos pais para nós orarmos, tem algo que eu gostaria de falar ainda bem rapidinho, para dentro do contexto também daquilo que nós estamos a fazer. Família abençoada, no altar do Senhor, porque Ele nos amou primeiro em nome de Jesus. Os pais. Não? Não é que não, você lá, né? Tá bom. Obrigado, desculpa. Sim. Antes dos pais receberem uma lembrancinha para nós irmos, quero dizer um negócio para vocês. A mesa, ela é espiritual e tem algo que nós vamos aí daqui a pouquinho para nos confraternizar. Mas eu gostaria de pedir, acima de tudo, que toda igreja que está de pé agora nesse momento, toda igreja, eu gostaria que os irmãos falassem e repetissem lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, a parte B. Eu gostaria, se o irmão puder colocar aqui, põe para nós. Só essa parte aqui, ó. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá bom? Quando vocês falarem, vocês esperam que eu vou falar quatro palavras. Quando vocês falar a primeira vez, aí vocês falam a segunda, fala a terceira e fala a quarta vez, tá bom? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos juntos, aí eu vou falar o que está escrito aqui para me expressar para vocês, para que a sua casa seja ainda mais abençoada, em nome de Jesus. Vamos lá, todos juntos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha. Agora, repete novamente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Compromisso. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fidelidade. Agora mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sinceridade. Senhor, obrigado por este momento, por cada pai que aqui está, por cada família aqui representada. Ó Deus, que possa preencher o vazio que tem no coração de cada um. Que seja ricamente abençoado pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, agora, os pais ficam de pé. Eu gostaria de tirar uma foto desses pais. Estou fazendo aqui à frente. Depois vão sair, vem. Pais. Vamos fazer. Vem aqui na frente. Se quiser ficar assim, ó.
posicionar aqui, ó. E cada pai que for entrando pelo corredor, você vai entregando aqui, tá bom? Assim, Isabel? É melhor assim? Aí, ó, vocês não vão embora não, vão lá para trás, viu? Não vão lá para trás, que lá ainda tem um chiclete para mastigar. Vamos lá? Passa por palma para esses pais aqui. Eu só vou dar a bênção apostólica aí, os irmãos vão conduzir ali assim, a irmã vai distribuindo, esses vão chegar primeiro do que as irmãs lá dentro. Hoje é privilégio nosso, viu? Não foge não, viu, Sofia? Não foge não, vai lá, hein? Tá? Fabinho vai deixar sair não, vai, você tá do lado do filho dele. Tá? Vamos lá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor estejam presentes com o teu povo reunido, não só agora, mas para todo o ser e todo o povo de Deus. Diz? Amém. Amém. Então agora, vamos lá. José, puxa a fila e pode ir lá para